Tá. O que você quer constelar? Tá, então vamos falar sobre a questão de prosperidade, né? Que a gente tinha comentado. Eu acho que ela vai ser bacana ser levantada aqui. Legal. E sobre prosperidade, qual é a mudança que você gostaria? Cara, eu gostaria de. Deixa eu ver como é que é a palavra que eu posso te expressar melhor. Não é sair no zero, do zero, porque no zero eu não estou, sabe? Mas Sim. é parar de andar em círculos. Pronto, Hum, essa é a palavra correta. entendi. Ou seja, você sente que está andando em círculos. Isso. E quando você sente que está andando em círculos, qual é o sentimento? Aí vem o sentimento de impotência, de medo, de frustração, de tristeza. Tá, estou anotando aqui. Tristeza. Tá. Tem uma questão chave com a impotência, é que normalmente a gente não quer sentir ela. Só que a impotência faz parte de ser humano, a gente não pode tudo. Então, quando a gente desenvolve aceitação em relação à impotência, fica mais fácil de lidar. É como se a impotência dói mais porque a gente não quer sentir. É como se a gente quisesse controlar e, e quisesse que as coisas acontecessem de um jeito que a gente pré-estabeleceu. E aí não acontece desse jeito, então tem a impotência. Às vezes, uma dificuldade, por exemplo, sentir que está andando em círculo, é como se fosse um chamado para a gente olhar para dentro e perceber que tem algo para a gente mudar. E, e aí você falou também do medo e da tristeza. Normalmente vai por esse caminho. Quando a gente olha para o medo e para a tristeza e leva a aceitação, o próximo passo também é levar a aceitação para a impotência. Eu tenho como prática sempre começar pelas emoções básicas, tristeza, raiva e medo. Depois que a gente leva a aceitação para ela, a gente vê o que mais precisa ser incluído. É quase como se a gente começasse primeiro pelo olhar para dentro, ou seja, mudar a relação com a tristeza e com o medo e com a impotência também. Por exemplo, a nossa criança, ou quando a gente era criança, o sentimento de ser criança é muito ligado à impotência se a criança não quiser ser criança, por exemplo. Se a criança quiser dar conta de tudo, quiser fazer muitas coisas, salvar os pais ou ser responsável por outras pessoas, normalmente o sentimento é de impotência. E fica na gente. A gente sempre vai sentir tristeza, raiva e medo, porque é a emoção básica. Os outros mamíferos sentem também tristeza, raiva e medo. Por isso que é importante esse começo de olhar com um ponto de vista de aceitação, mudar a relação com a tristeza e o medo, e com a impotência também, e os outros passos ficam mais simples. Antes de começar, se você avaliasse de 0 a 10 a sua satisfação com a prosperidade, quanto seria? Acho que tá uns 4. Ok. Tá. Isso é importante porque conforme a gente vai fazendo alguns movimentos, eu pergunto o que mudou e essa escala é importante até mesmo para te ajudar a perceber a mudança. Uhum. O que eu vou comentar só para ilustrar isso. Já teve sessão que eu perguntava para a pessoa o que mudou depois de ter feito o movimento ou a constelação, a pessoa falou nada. Aí eu voltava. Olha, no começo você falou que, nesse exemplo, né? Que a satisfação com a prosperidade estava 4. Quanto está agora? Ah, agora está 7. Eu falei, então mudou. Então, E é engraçado, Rodrigo, só te interrompendo assim, pode falar, fica à que o vontade. ser humano, ele é tremendo, né? Eu também sou coach. Eu já Uhum. até quis também fazer essa parte de constelação, porque como eu atuo com desenvolvimento humano, então isso é importante, né? Mas você vê o tanto que assim, eu, Daisy, sei que nós não podemos tudo, que eu sei que tem sempre aqueles 10% que não estão no nosso controle. Eu sei disso. Mas na hora da É, prática eu não faço. É engraçado, não sim. é?
Isso, e sabe o que isso mostra pra gente? É que as emoções não estão sob o domínio da mente. Porque a nossa mente sabe muitas coisas, mas é a emoção que Gostei permite a gente dessa frase. materializar. Eu gostei dessa Ah, frase. As emoções não estão sob o domínio da mente. não estão, não tem hierarquia. Ao contrário, eu até diria que as emoções são mais importantes, ou seja, teriam uma posição um pouquinho acima, porque os problemas vêm de ignorar as emoções ou de não lidar bem com elas. Porque tanto quando a gente ignora a emoção, que pode ser uma tristeza, um medo, a tendência é que a gente faz uma poupança e que acaba voltando maior. E a gente atrai o que está na gente. Então, se eu tenho uma tristeza que eu não olho, não cuido, quando eu falo olhar para a tristeza e cuidar, o que eu estou fazendo a diferença, a diferenciação que eu faço é quando eu não cuido da tristeza, quando eu não olho para ela, não levo aceitação, normalmente ela fica alta. Quando eu levo aceitação, ela fica baixa. Uma tristeza baixa seria 1, 2, 3 de tristeza, por exemplo. Uma tristeza alta seria 4 para mais. Só que é relativo. A diferença principal é que quando a gente olha com aceitação para a tristeza, ela diminui. Na hora. Tipo, em 5 minutos. É Eu acredito. muito, e é muito fácil de Poderoso, perceber. né? É poderoso. uh, e sabe por que é fácil de perceber? Porque é a gente que mantém a distância das emoções. A gente precisa fazer algo. Normalmente a gente fala, eu não quero ver. Eu não quero sentir tristeza. E, geralmente a gente tem um não dentro da gente, no pensamento, ligado às emoções. Por exemplo, a impotência. Eu tenho que dar conta. Como que eu não consigo fazer? E às vezes, uma dificuldade que aparece na nossa vida só está dizendo que não é esse o caminho. Não que a gente não pode fazer. Ou que não é esse momento. Ou que não é dessa forma. Às vezes, é como se o que está dentro está fora. Então, uma questão que não está bem resolvida para a gente, pode estar resolvida até certo ponto, mas que não está completamente. É isso que vai aparecer na nossa frente para a gente ter que lidar. E quando aflora o sentimento de impotência, de medo e de tristeza, na verdade é um chamado que a gente manda para a gente, que o nosso eu emocional manda para a gente, no sentido de levar a aceitação, levar acolhimento. Só que aí tem mais um detalhe. Às vezes, a tristeza ou o medo não é só nosso, é da família. E daí a gente olha, a gente faz esse segundo momento. Então, o primeiro momento é olhar para dentro e acolher, levar a aceitação. Isso costuma ser bem breve, tipo 5, 10 minutos já é possível trazer essa mudança. E depois a gente olha para a família, ou seja, primeiro para a relação com os pais. E aí, de acordo com a mudança que se consegue, um próximo passo é olhar para a família. Então, considerando esse tema da prosperidade, né, a satisfação está 4, o que mantém a satisfação 4 é o fato de ter o sentimento, a sensação de estar andando em círculo. É isso, né? Exatamente. Tá. E esse andar em círculo traz o sentimento de impotência, traz o medo e a tristeza. Exato. Certo? Fica claro que está tudo empilhado um em cima do outro, né? Sim. É como se a questão da satisfação com a prosperidade está no nível, está tipo apoiada em cima do andar em círculo, que está apoiada em cima da impotência, que está apoiada em cima do medo, que está apoiada em cima da tristeza. E é dessa forma, porque a tristeza é mais profunda. A tristeza tem a ver com quem a gente é. Então, quando a gente acolhe a tristeza, quando a gente olha com aceitação para ela, é como se essa pilha, essa montanha, essa torre se desfaz, porque a gente foi na base. Por isso que eu normalmente começo pelas emoções básicas, tristeza, raiva e medo, Tem e com foco na insegurança aceitação. também. Insegurança também, viu? Que é o medo. Que é o medo. Tá? O medo é como se fosse, para fazer uma analogia, o medo protege a gente, então o medo não é ruim. O que incomoda a gente é quando a forma como a gente lida com o medo faz a gente não realizar o que a gente tem vontade. Só que o medo também fala que a gente não está ouvindo o coração. O medo faz a gente ir para a mente. E na mente a gente busca controlar. E quanto mais a gente busca controlar, mais a gente se distancia das emoções ou ignora elas. Pode ser que a gente não se distancie, mas que a gente ignore elas.
Daí o que as emoções fazem, é como se travasse a vida, fizesse a vida não fluir como a gente gostaria, para fazer a gente olhar para dentro. O mesmo vale para uma dor no corpo, o mesmo vale para dificuldade de relacionamento. É como se o nosso eu emocional encontrasse um jeito de fazer a gente olhar para dentro e escolher um caminho diferente. De 0 a 10, quanto de tristeza? Na sequência, né? Impotência primeiro. Você falou que o sentimento de impotência está ligado ao andar em círculos, né? Que é o começar coisas, projetos e parar no meio. Sim, né? sim. Quanto que esse sentimento de impotência, qual a intensidade dele de 0 a 10? Caramba, ele é muito alto. Ele é tipo um 9. 9. Uhum. E o medo? Quanto é o medo de 0 a 10? Podemos dizer que um 7. Porque eu sinto medo, mas mesmo assim eu levo os projetos à frente, né? Ele ainda está abaixo um pouquinho da impotência. A impotência vem mais alto. E a tristeza? A tristeza, eu não sou uma pessoa muito assim de tristeza. Eu sinto tristeza pela situação, né? Mas não de ficar alimentando essa tristeza o tempo inteiro e tudo mais. Então, eu acredito que a tristeza chegue aí num 4. 4. E se considerar só a situação, seria quanto? É que eu entendi que você colocou a tristeza no geral, né? Como você não Isso. alimenta ela. Sim. E se considerar só o contexto do estar andando em círculo e ter a satisfação 4 de prosperidade, seria 4 também a tristeza? Permanece 4, sim. Tá bom. Legal. Isso indica que o medo, primeiro é a impotência. Depois a gente olha o medo. Esse medo é medo do quê? É medo de ficar repetindo, de não conseguir fazer? É o medo do quê? É medo de não conseguir alcançar o resultado. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. E isso eu sei que eu trago alguns padrões da minha mãe. Isso padrões visíveis, sabe? Padrões conscientes que você observa da sua herança familiar. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito medrosa. Então, lá em casa tem o oposto. Tem uma irmã que ela é a audácia em pessoa e eu era o medo em pessoa. Óbvio que isso eu já tenho trabalhado há muito tempo, então assim, ainda sinto medo, e o medo ele é um sentimento, como você falou, também de origem primitiva, né, que nos protege de algumas situações, enfim. Hoje eu já tenho isso um pouco mais controlado, mas antes era tenso. Então assim, hoje eu já tenho ele controlado. Entendi. A gente vai passar do ter controlado para não precisar controlar. O que você acha disso? Melhor ainda. É melhor, né? E o caminho para isso é a aceitação, que é o que a constelação traz. A constelação familiar é sobre aceitação. É sobre... Porque as ordens do amor, o que elas são, na verdade, é como se fosse... Para entender as ordens do amor, uma maneira de entender é pensar que a gente está dentro de um grande rio e existe uma correnteza. Se a gente vai contra a correnteza, a gente se desgasta e não vence a correnteza, porque a correnteza é a correnteza da vida, é mais forte. Só que a gente não percebe essa correnteza, porque a gente não está vendo esse rio que envolve a gente. Esse rio é invisível, só que ele afeta a gente. Como a gente percebe esse rio ou a direção da correnteza? Pelas ordens do amor. E aí, as ordens do amor são equilíbrio entre dar e receber, que é a reciprocidade. Quem que sente isso? A gente tem vontade de devolver o que a gente recebe. Se a gente recebe algo bom, a gente tem vontade de devolver. Se recebe algo ruim, também tem vontade de devolver. Então, o equilíbrio entre dar e receber é um princípio essencial, faz parte da gente. A outra ordem do amor é a hierarquia ou precedência, que fala que o que veio antes precisa ser respeitado como tendo vindo antes. Ou seja, os pais vieram antes, então eles precisam ser vistos como pais. Independente de como eles sejam ou o que eles fizeram, Sim. vieram antes, são os pais. Entre iguais é relação de igual. Então, e o cuidar fala sobre como a gente se coloca. Quando a gente quer cuidar dos outros, sem permitir equilíbrio, é como se a gente se colocasse grande. Quando a gente quer ser cuidado sem permitir o equilíbrio, é como se a gente se colocasse pequeno. Então, o dar e receber e a hierarquia andam juntos.
E o terceiro é o pertencimento ou vínculo, que é todos têm direito igual a pertencer. Se alguém é excluído, não importa o motivo, isso gera um mal-estar. Tudo isso é sobre aceitação, porque o que a gente faz então é se alinhar com a correnteza, se alinhar, dar espaço para que as ordens do amor possam fluir na nossa vida. Bom, então a gente começa. Você prefere olhar primeiro para a impotência, para o medo ou para a tristeza? Se deu um destaque para o medo. Eu perguntei e já sugeri, né? Pode ser, vamos lá. Eu já ia te pedir você... sugestão. Pode, vamos. É isso, é que na sua fala você deu destaque para o medo. Você Sim. até disse que no passado, na infância, tinha muito medo. Falou da sua mãe, então a gente vai olhar para ela no sentido de que se você estiver carregando algo dela, e a gente carrega coisa dos pais, porque a gente aprende com eles e a gente imita o medo. E às vezes, quando a gente não sente que uma conexão está estabelecida, quando a gente sente uma separação, aí que a gente se identifica mais, aí que a gente fica muito parecido com uma pessoa. Como se fosse uma maneira de emocionalmente compensar a distância. Então existe uma separação, então emocionalmente a gente tenta compensar sendo igual. Como a gente resolve? Com o deixar o que você carrega com a pessoa e também ver a pessoa como grande, entender que ela é responsável pelo próprio caminho. Se eu disser para você, pensa no medo como a sua criança interior com medo, mas não precisa ver ela dentro de você, é melhor ver ela do lado de fora. A Daisy criança com medo, quando você pensa nela, ela está perto ou está longe de você? Eu sou muito boa visualmente não, viu? Então tá bom, ó. Sabe o que eu faço quando a pessoa fala isso? Não, então não precisa mais tentar. Quando alguém fala isso pra mim, sabe o que eu falo? Eu falo pra pessoa não pense no elefante cor-de-rosa. Eu não penso. Não pensou? Não penso. Sério? Normalmente as pessoas... Juro, e olha que eu faço esse teste com as pessoas também. Eu não penso na hora, não penso. Não sei o que eu tenho. Mas o que você pensa? O que você pensa? Não penso em nada. Mas não pensar em nada é silêncio ou é outro pensamento? Eu acho que silêncio. Eu acho que tem mais uma questão pra gente olhar, que é o controle. Porque o controle vai ter relação com a impotência. Estou escrevendo aqui o controle. E a gente usa o controle para lidar com medo. Quanto mais medo, mais a gente precisa controlar. Então, quando você falou que aprendeu a lidar com medo, foi indo para o lado do controle. Como que a gente lida com medo controlando? Fazendo com que tudo saia do nosso jeito. Quando a gente consegue que tudo saia do nosso jeito... Então, e quando a gente consegue que tudo saia do nosso jeito, parece que a gente não tem mais medo. Mas porque está tudo saindo do nosso jeito. Daí basta alguma coisa não sair do nosso jeito que a gente percebe o medo. E a vida vai sempre trazer desafios. Sempre traz pra gente alguém que não segue o que a gente está acostumado. Alguém que confronta a gente, por exemplo. Então, mas e se você se permitisse? Eu vou fazer um convite que é assim. Eu vou abaixar. Quando eu abaixar a tela para mostrar a mesa e colocar os bonequinhos, eu vou. Deixa eu pensar. Eu não vou. É que quando a gente for fazer a constelação, eu vou sumir. Vai ficar assim e eu vou mostrar a mesa. Tá? Mas aí o que eu vou fazer é. Pensa nesse bonequinho aqui para representar o controle. Essa aqui é a que controla. Tá? Tá. Tudo bem? A gente vai deixar ela de lado um pouquinho. Então o controle continua fazendo parte. A gente não está excluindo ele. Só que eu estou deixando ele fora da vista, tá? Ele está aqui do lado. Daqui a pouco ele volta. É só para você, por exemplo, ter essa ideia de que está tudo bem abrir mão do controle. Porque eu vou conseguir te ajudar mais se você, só no tempo da sessão, deixar o controle de lado. Isso tá dói. Isso dói. Dói? Dói. Mas aí o doer é o que a gente precisa olhar. Essa dor é o que a gente vai mudar. Entendeu? Porque a gente precisa deixar o controle aqui de lado. Não é abandonar ele, é deixar ele aqui. Daqui a pouco ele volta.
porque ele te protege. A gente precisa deixar ele ali para a gente ter espaço para entrar em contato com a dor. A gente precisa da dor. É a dor que faz você controlar, né? Para evitar contato com a dor. Só que quanto mais você controla, mais a dor aumenta. Ou pelo menos não diminui. Quando existe essa permissão de deixar o controle de lado só um pouco e abrir espaço para ficar no momento presente e se deixar guiar, quando tem esse espaço, a gente leva a aceitação, a dor diminui, o controle diminui. A necessidade de controlar diminui. Porque aqui é a necessidade de controlar. A gente sempre vai controlar. Você não precisa ficar preocupada com isso. O controle sempre vai fazer parte. Não tem como não fazer parte. É a gente. O controle são as escolhas. O excesso é o problema. O que a gente está trabalhando, então, é o excesso de controle. Tá bom? Uhum. Você se sente confortável de você se permitir abrir mão de controlar no excesso? Você vai continuar tendo controle. Você está abrindo mão do excesso. Só durante a sessão? Durante 40 minutos? Sim. Tá. Então, se você... Porque agora, então, quando abre mão do controle, fica mais fácil de você aceitar que a sua visualização é o que for. A visualização é pensar. Quando a gente pensa, já é visualizar. O pensamento é a imagem. Então, quando eu digo para você, pensa na Daisy criança com medo. É só pensar nela. E perceber nesse pensamento se ela aparece perto ou longe. É mais fácil, é muito simples. Sim. A Daisy criança com medo aparece perto ou longe? Perto. Perto. E o que você sente quando ela está perto? É bom? É neutro? É ruim? É ruim. Ela olha para você? E você olha para ela? Cara, eu visualizo assim, tipo, muito de relance, né? Porque eu tenho essa questão da visualização, mas é como se eu estivesse vendo de É. costas. Você está de costas para ela ou ela está de costas para Ela você? de costas para mim. Então, diz para ela. Imagina que ela olha para você. Se ela olhar para você, é melhor ou pior? Melhor. Melhor, né? E ela parece com medo. Você percebe que ela está com medo, né? Sim. Fala para ela. Eu vejo que você está com medo. Eu vejo que você tá com medo. E tá tudo bem. Você pode sentir medo. E tá tudo bem, você pode sentir medo. Peraí que eu vou te Percebe o que ajudar. muda? Desculpa, Rodrigo. A mamãe vai te ajudar, espera aí, não precisa chorar, não. Tá, eu te ajudo. Vai pra lá. Desculpa, Rodrigo. Interrompi aqui todo o raciocínio. Tudo bem, sem problema. Então você falou para a sua criança com medo, você disse para ela. Eu vejo curioso, quando você está olhando para a criança, o seu filho aparece. Foi engraçado. E ainda isso apareceu acontece. chorando. Então, isso acontece porque de alguma forma muitas vezes as pessoas, a relação entre pais e filhos, em especial, vai fazer os pais verem a própria criança interior nos filhos. E é importante ter esse cuidado com a criança interior, para não ficar só com o pensamento de cuidar da criança interior que vê nos filhos. Porque são duas pessoas diferentes. A sua criança interior é algo que existe. Ela precisa do seu cuidado, da sua atenção. E o seu filho também. Às vezes, o tempo fica todo para cuidar do seu filho ou do trabalho e não sobra tempo para a criança interior, que é o que a gente está cuidando agora. É verdade. E quando você olha para sua criança e fala para ela, eu vejo que você está com medo e tá tudo bem, você pode sentir medo. Eu repito? Você quer falou. que eu repita? Você já falou. Eu preciso só confirmar o que mudou. Traz leveza. Leveza, é isso. Essa leveza é diminuir um pouquinho o medo, né? O medo protege. Isso é uma coisa que
que já é senso comum, porque é isso, o medo protege. Só que se a gente foge do medo, ele aumenta. Se a gente enfrentar ele, mas enfrentar não aceitando, ele aumenta também. O caminho, então, é aceitar que está tudo bem sentir medo. Vem o medo, o que a gente precisa falar para a gente, ou falar para nossa criança é: existe um medo, e está tudo bem. Faz parte sentir medo. Porque isso também tranquiliza, também traz calma. E o medo é uma parte nossa que faz a gente pensar antes de agir. Então você fala para a sua criança com medo, você diz para ela: eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. O que muda? Tem mais leveza. Quanto que está o medo agora? De 0 a 10. Ele caiu um pouquinho só, 3. Seria quanto? 6? 6,5? 6,9? 3. Ah, 3 é muito. Não é pouquinho, não. Você acha pouco? É muito. Eu não lembro nem quanto que eu falei. Mas o que me veio agora foi 3. Tava 7. Quando chega no 3, já fala que está praticamente resolvido ou faltando pouca coisa. Mas ainda falta um pedacinho só. O último movimento que a gente faz, a gente nem vai precisar trabalhar o medo em relação à sua mãe. Não vai ser o que a gente vai precisar, porque já está no 3. Mas o que você fala para sua criança que estava com medo e agora está com medo 3, você diz para ela: você é bem-vinda na minha vida. Você é bem-vinda na minha vida. E agora eu cuido de você em primeiro lugar. E agora eu cuido de você em primeiro lugar. Imagina que você abraça ela. Pode fazer, se puder, fazer o gesto. Onde você sente o abraço e você dá o abraço. E experimenta uma respiração profunda. Quanto está agora? O medo. Bom? Ou seja, agora é um medo aceito, é um medo acolhido. Tudo já fica diferente. Por curiosidade, a tristeza mudou? Quanto está a tristeza agora? Considerando a sensação de estar andando em círculo no tema prosperidade. 5. Eu não tô lembrando o que eu te falei. Eu tô bem Antes? mergulhada aqui no que a gente tá fazendo. Deixa eu ver. Eu Legal. não lembro o que eu te falei. Não É até precisa. bom, é até Não precisa melhor, né? lembrar. Isso. Tá 5 agora? Sim. Legal. Então a gente olha para... Isso indica que a gente precisa olhar para a tristeza também. E aí, agora você vai olhar para uma outra Daisy, criança, mas a que sentiu tristeza em algum momento, por algo que aconteceu. A Daisy, criança triste, ela está perto ou está longe? Perto. E é bom ter ela perto ou incomoda? Como é? Incomoda. Ela olha para você? Sim. E ela tá triste, você vê tristeza nela. Sim. Tô Daí até você fala para sentindo ela: tristeza, tô até com vontade de chorar. isso mesmo, é porque essa tristeza vai ser liberada. Ela antes estava guardada. Tristeza guardada fica aumentando para chamar a nossa atenção. Daí você fala para ela: eu vejo que você está triste. Eu vejo que você tá triste. E tá tudo bem, você pode sentir tristeza. E tá tudo bem. Você pode sentir tristeza. Observa a respiração, faz uma respiração profunda, ou duas. E na expiração sente que você libera o que você pode liberar no momento. O corpo libera, você não precisa nem pensar que está liberando, é só perceber que o movimento da respiração, de expansão e relaxar,
É a forma que o corpo utiliza para liberar as emoções. E a tristeza, quando a gente sente no momento presente, a gente sente e libera. Daí, a tristeza, ela também tem uma intenção positiva, que as pessoas não conhecem normalmente. O medo é mais fácil. O medo, normalmente, as pessoas identificam, que a intenção positiva do medo, ou seja, a necessidade que o medo está trazendo é de proteção. Qual seria a necessidade por trás da tristeza? Não sei te dizer. Legal. Não vê, né? É difícil ver, não é isso? É difícil encontrar, né? A tristeza é um chamado para a gente cuidar da gente. A tristeza é Fosse uma proteção de você se perder no mundo externo, se perder nas Isso. obrigações, se perder cuidando de pessoas, trabalhando, fazendo coisas. A tristeza, ela lembra a gente de voltar para dentro. Só que a gente precisa ouvir a tristeza, porque se a gente não ouve, ela vai aumentando. É como se a tristeza indicasse o caminho do coração. Só que para a gente seguir o caminho do coração, a gente precisa se voltar para dentro também. O voltar para fora é fácil, porque os nossos sentidos são para fora. As emoções, tristeza, raiva e medo, são sentidos para dentro. A raiva também é para fora, mas o medo e a tristeza são para dentro. A tristeza mais ainda. Por isso a dificuldade de reconhecer o positivo nela. Mas, e outra, a tristeza fala para a gente rever o que a gente está valorizando. Se a gente estiver valorizando o externo, a tristeza vem para falar para a gente. Olha Filho, para eu vou te dentro e ajudar. valoriza você também. Espera só um pouquinho, meu amor. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Deixa a mamãe terminar aqui. Tá, eu vou te ajudar, meu amor. Espera só um pouquinho. Tenha paciência. Tá bom? Por favor. Vai que a mamãe tá indo te ajudar daqui a pouquinho. Eu vou te ajudar. Ô, Rodrigo, desculpa. Tudo bem, sem problemas. E a tristeza, então, ela traz a necessidade de ajuda. Olha que interessante. Aproveitando esse momento em que seu filho pede uma ajuda, a tristeza fala de uma necessidade de ajuda. Então, quando vem a tristeza, é a sua criança pedindo a sua ajuda. E aí, quando a gente ignora a tristeza, a gente não dá ajuda. Aí a tristeza aumenta. Entendeu? Por isso que quando vem a tristeza, Sim. o que a gente Na precisa fazer prática, né? já incluindo. A gente inclui o que acabou de acontecer. Porque é isso. Quando criança, as crianças fazem isso espontaneamente. Pedem quando estão tristes. Pedem ajuda, pedem atenção. A nossa criança continua fazendo isso. Só que a forma de ela fazer isso é com a tristeza. Então, considerando que a tristeza é uma parte sua essencial e que te lembra de se ouvir e se cuidar e às vezes é pedir ajuda. Às vezes a tristeza fala, olha, você não está pedindo ajuda. Você quer dar conta de algo muito maior. Porque às vezes quando é em círculo, pode ser você tá querendo fazer algo que é maior ou mais complicado do que uma pessoa dá conta. E aí pode ser que a tristeza está falando, busca outro caminho. Muito eu. Ah, porque se você quiser dar conta de algo que uma pessoa não dá conta, vai ficar dando em círculo, não porque você não dá conta, é porque você está se cobrando algo muito maior. Então a tristeza é esse equilíbrio para você perceber que você não tem que dar conta de tudo e que você pode pedir ajuda. Entendeu? Daí você fala para Daisy criança, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E por último, você fala para ela, você é bem-vinda na minha vida e agora eu cuido de você em primeiro lugar. Você é bem-vindo à vida e agora eu cuido de você em primeiro lugar. Isso, imagina de novo que você abraça ela, você dá o abraço e sente o abraço. Esquenta o corpo?
se dá um abraço? Sim. Dá Normalmente a calor, aqui, tô tristeza, ficando com calor. e normalmente a tristeza é sentir frio, para se buscar agasalhar. Quando você dá esse acolhimento para sua criança que estava triste, preencheu. Quanto está a tristeza agora? De 0 a 10? Acho que 2. 2. Ok. Basicamente, no que se referia a tristeza e medo, a gente resolveu. Não tem mais o que fazer. A gente só olharia nesse tema para os pais se ainda tivesse alto. Alto seria 5, por exemplo. Seria 4. Porque aí indicaria que era uma tristeza que você estava carregando que não era sua. Essa tristeza e esse medo eram seus. Por isso que quando você olhou, liberou. E quanto que está o sentimento de impotência? 5. Olha que interessante. Aí agora a gente vai descobrir o seguinte, se esse 5 é um 5 natural ou se esse 5 é algo que ainda precisa mudar, porque o que a gente está trabalhando é aceitação. Tudo que a gente fez foi permitir que a relação com as emoções flua. E quando você pensa nessa impotência que é 5 agora, que imagem ou que pensamento te vem? Não sei, como se fosse um fardo, como se fosse uma energia que eu carrego, sabe? Assim, um peso. Entendi. E você, o que te traz de bom esse peso? De bom nada. Se fosse nada, você não estaria carregando. Tem algo de bom. É, Pode não ser fácil de perceber. Tudo que a gente faz, por mais que não seja o que a gente gostaria, tem um ganho secundário. Ou seja, algo a gente ganha. Quando você carrega esse fardo, tem um ganho. Às vezes, pode ser... Às vezes, olha como o ganho é difícil de reconhecer. Às vezes, o ganho de estar carregando um peso maior é o ganho de não sobrar energia para outras coisas. Se manter ocupado. Pode não ser fácil de perceber, mas esse é um ganho. Se manter ocupado é uma forma de não ter que cuidar de olhar para dentro. Por exemplo, quando não se sabe lidar. Mas agora você sabe como lidar, ficou mais fácil, já mudou a relação com a tristeza e com o medo. Então, o peso em excesso que a gente carrega pode ser isso. Outro ganho pode ser que esse peso que você falou, esse fardo, às vezes esse pode levar a gente a olhar para a relação com os pais. Essa é a questão principal do momento, né? A gente praticamente falta só esse movimento, né? sim. Quanto que está a satisfação com a prosperidade agora, até Insatisfação? esse ponto? Não, Insatisfação satisfação. ou Essa satisfação? tá, satisfação. Positivo. De 0 a 10. Ainda permanece 4. Ou não sei o que eu Ok. falei, mas para mim é 4. Foi 4. A minha dúvida é como que você vai saber que mudou? Só para saber se a gente está usando um critério que cabe na sessão. O que vai te mostrar que mudou a satisfação? Então, é porque me vem à cabeça que eu ainda estou na mesma situação, indesejável. Então, é como se não Mas estivesse então, mudando. isso, mas aí você pode estar pegando um critério que não vai te permitir perceber a mudança. Porque você não está mais na mesma situação. Quando mudou dentro, mudou quem lidava com a situação. Entende? Tem a situação e tem a pessoa. Sim, sim. Quando muda dentro de você, mudou a relação com a tristeza e com o medo, já mudou a forma de ver a situação. E aí, então, o que eu preciso que você avalie é assim, como você se sente agora em relação à situação. A situação vai continuar igual, porque a situação é a situação, é o passado. A gente não tem como mudar o passado. O que a gente está trabalhando é você agora, quando lida com uma situação agora, semelhante a que você já lidou no passado, entende? Porque o Sim. passado não vai mudar.
O que eu preciso que você faça é, pensa numa situação que representava o andar em círculos e percebe o que mudou no seu sentimento. Como você lida agora com o perceber que está andando em círculos? Mais fácil, mais difícil, igual? Igual. Ok. Tem uma coisa que mudou. Agora você sabe que você pode conversar com a sensação. Por exemplo, se não está fluindo, você pode conversar com as suas emoções e perguntar para elas o que eu preciso incluir. Será que é ajuda? Qual ajuda eu preciso? Se você se permitir receber ajuda, como que fica? Imagina que quando você olhou para a situação, pode ser que você ainda olhou com o mesmo padrão de pensamento antigo. Pode ser que não deu tempo de atualizar, porque a gente fez uma atualização. Sim. Agora tem uma nova relação Sim. com a tristeza e com o medo. Pode ser que você só vai, de fato, se dar conta do que mudou quando lidar com a próxima situação e perceber que o incômodo está diferente. Só que, então, a gente vai materializar. Coloca uma imagem onde você lida com andar em círculo, mas você se permite pedir ajuda. E você encontra a ajuda, que pode ser alguém. Como é você na mesma situação, onde a imagem era de você andando em círculo, mas agora você se permite pedir e receber ajuda. Como fica a experiência agora? Aí muda muito. Aí muda muito. Mas Entendeu? aí o do 0 a 10 que eu te respondo, sendo 10 o nível de satisfação, só agora volta aí, porque aí eu travei aqui. Tá. O de 0 a 10 vai ser. Me explica o de 0 a 10, como é que eu vou te É o que você responder? escolher. É o que você escolher. No começo, eu perguntei o nível de satisfação com a prosperidade. Aí de 0 a 10 você falou 4. Então, mas é a sua escala. Ah, Se você quiser falar, não, eu tá. prefiro satisfação inverso, porque é subjetivo. Aí vai para 8. 8. Porque o que a gente está trabalhando também é... Olha como foi importante isso aqui, ó. Isso aqui não deixava você pedir ajuda. Porque pedir ajuda significa Sim. não ser do seu jeito. Porque a pessoa que vai ajudar do jeito que ela pode ajudar. Então precisa abrir mão de alguma coisa. Precisa abrir mão de que as coisas sejam 100% do seu jeito. Quando alguém chegou para ajudar, vai ter alguma mudança. Você vai carregar menos peso, mas a pessoa vai trazer o jeito dela de fazer. Então é um novo equilíbrio. Entendeu? E percebeu que interessante como a mudança a mudança que a gente quer já está presente. A gente só precisa dar espaço para ela. O que a gente foi construindo na sessão foi abrindo espaço. Porque quando eu pedi para você pensar no elefante cor-de-rosa, você falou, não pensa em nada, aí você me falou dessa aqui, ó. Você não me falou, né? Você me mostrou que precisava lidar com o controle. E aí ele ficou materializado aqui. Porque se tiver ele, a gente não consegue avançar. Fica como se... ou seja, o controle ele está baseado nas experiências do passado. A confiança está baseada no agora. Então, a confiança vem do coração. Vem de ouvir e se guiar pelas emoções no agora. Mesmo que dê errado, ainda assim é melhor que algo dê errado, mas que isso se faça seguindo pelo coração, porque dar errado é um resultado. Deu errado, ok, qual é o próximo passo? Como fazer dar certo na próxima vez? O que aprendeu com o errado? Será que foi tão errado assim ou foi só uma forma diferente? Às vezes o errado é só um outro resultado. E isso é muito importante de ter essa predisposição, essa abertura para lidar com o momento presente como como um presente. Por que um presente chama presente? Né? Já pensou nisso? Por que o momento presente se chama presente? Será que a gente vê o presente como um presente? Ou como um peso?
né? Se alguém te der um presente que você não quer e o presente é pesado, pode ser um Ai, como eu fardo. sei isso. Eu falo do mundo. Oi? Não entendi? É, a gente acaba não vendo. Se o presente não é o que você quer, você deixa de lado. Você dá para outra pessoa. Se o presente te serve, você leva. Não Como eu sei que precisa. é isso, né? A gente sabe. A gente sabe. Acho que tá com delay, né? Parela para você. Estou te ouvindo. Você estava dizendo, a gente sabe. Ficou sem som. Ficou sem som agora, não estou te ouvindo mais. É, a gente sabe do presente, mas a gente não faz ele como se de fato fosse um presente, fosse algo novo. Agora Ah, meu voltou. Deus, e agora? Agora que eu faço? Não, voltou. Já voltou. Sim, estou ouvindo. Quer que eu saia e entre de novo? Não, tá tudo certo, já voltou. Tá tranquilo. Voltou? Voltou. Você estava dizendo que você já Voltou? sabe dessas coisas. Então, Já voltou. então é isso. Tá, então, quanto que tá agora o sentimento de impotência? De 0 a 10. Ele vai por um. Para 1? Você falou 1? Foi essa a resposta? 3. Ah, 3. tá. Então, me parece que a gente chegou numa solução. Como que foi para você? A gente nem usou... Bom, a gente usou os bonequinhos. Usou mais para... A gente usou mais o bonequinho para representar... Então, olha que interessante. A gente precisava tirar o... É que, para entender, o controle se baseia no passado. O controle é, eu quero que as coisas deem certo do jeito que eu considero que é o certo, baseado nas minhas experiências. Porque no passado eu confiei e não deu certo. Então, não confio mais, faço do meu jeito, porque aí eu tenho um resultado. Só que aí a gente não, quando seguia pelo controle, não tem muito espaço para perceber outras possibilidades que surgem no momento presente. Por exemplo, no controle, a impotência ficava alta. Por quê? Porque você queria dar conta de algo maior do que seria... É aquela pergunta, né? Como você falou que é coach também. Como se come um elefante? Como se come um elefante? Falhou bem na hora que você falou. Como se come. Como Não sei. voltou o áudio. Como que se come um elefante? Pedaço por pedaço, parte por parte. O pedaço do elefante ou do boi é aquilo que a gente dá conta. Se você estivesse cobrando para dar conta do elefante de uma vez só, aí é o sentimento de impotência. Se você focar no pedaço do elefante que você consegue dar conta no dia, você vai conseguir fazer. Às vezes o andar em círculo podia estar ligado a você querer dar conta de algo que estava além do seu alcance. Aí sentia impotência. Mas sabe o que é Então, tanto tem... engraçado? Pode falar. Tá me ouvindo agora tranquilo? Sim. É que assim, não sei se vai falar por que a gente está vivendo aqui, mas assim, eu sou uma pessoa que ouve muitos outros. E eu não sei se é porque eu sempre ouvi muitos outros. E acabou chegando o momento que eu ouço, mas no final das contas, fazendo só o que eu acho que é certo, por conta dessa questão ali. Porque assim, eu sou muito aberta. Quando, por exemplo, eu entro em um projeto, eu entro em alguma coisa, eu saio perguntando para todo mundo. Parece, inclusive, que eu sou indecisa, porque eu saio perguntando, fulano, o que você acha? E aí, o que você acha? Mas parece que, no fim das contas, eu acabo fazendo
do meu jeito, peço ouvidos para o que as pessoas estão falando. E tenho, de fato, essa questão de dificuldade, assim, de aceitar. Já, obviamente, que agora já tá menos isso em mim, com certeza. Mas de aceitar ajuda. Mas, assim, entende que eu quero dizer que eu sei ouvir, eu me concentro para ouvir, para ter uma escuta ativa. Nesse meio tem o não aceitar ajuda. Sabe? Porque eu estou sempre aberta para ouvir. Sabe? Eu não sou fechada, a pessoa vem me falar alguma coisa, eu falo, não, você não vou abrir do meu jeito. Ou não sei se isso é não acatar, né? Assim, já mudou. O que a gente trabalhou já vai trazer uma suavidade para o controle. É que antes tinha a tristeza e tinha o medo. Então, antes tinha essa evitação do medo e da tristeza, porque eles incomodavam. Agora não tem mais. Então, agora fica mais fácil de se permitir receber ajuda. Eu acho que a questão principal do controle era receber ajuda, pedir ajuda, perceber que você não dá conta de tudo. Porque ninguém dá conta de tudo. Vou colocar assim, talvez você até desse conta de tudo, mas precisaria fazer em 2 meses. E aí você queria para ontem, ou em uma semana. Aí não dava conta, entendeu? Porque além do controle tem a exigência. Um esforço maior. Medo, controle e exigência. Um esforço maior sem o reconhecimento daquilo que você pode fazer. Entendeu? Porque a questão da escuta e da aceitação do medo e da tristeza tem a ver com você reconhecer que o que você dá conta e o que não dá. E que pedir ajuda está tudo bem. Pedir ajuda não é depreciativo. Ao contrário, pedir ajuda é aumentar o alcance que você pode ter. Você pode alcançar mais, fazer mais em menos tempo, quando você se concentra naquilo que é o seu ponto forte. Porque é provável que a parte do não andar do projeto é uma parte que não é tão agradável ou tão fácil assim. Que requer alguma habilidade extra, ou que precisa ser desenvolvida, ou precisa esperar algum tempo para ter resultado. Daí, buscar, vamos dizer, outros caminhos. Então, a questão principal é essa, é pensar assim, quando você se depara com algo que não está andando, isso não precisa ser visto como um problema. Porque se você vê, é um problema, se torna. Mas se você perceber o que eu preciso incluir, o que precisa ser incluído, o que eu preciso considerar para lidar melhor com a situação. Eu preciso incluir alguém, pedir ajuda a alguém, eu preciso pegar mais leve comigo, aumentar o prazo, o que eu preciso, ou seja, que caminho eu preciso utilizar para conseguir o resultado que eu quero. Mas no geral é incluir. A aceitação é sobre incluir. Nesse caso a gente trabalhou ao aceitar que você não precisa dar conta de tudo. E que se você precisa dar conta de tudo, aceitar que você vai levar mais tempo. É uma troca que a gente faz entre controle e confiança. E quando a gente vai para a confiança, a necessidade de controlar diminui. E aí eu reforço isso. O controle vai estar sempre presente. A gente sempre vai controlar. Quem é controlador sempre vai ser controlador. Não tem como não ser controlador. A diferença é que você não precisa usar o controle. É igual o seguro de carro. As pessoas têm seguro de carro para não usar. Porque pode usar em algum momento. O controle pode ser entendido como igual. A gente tem o controle para não usar. Se precisar, usa. Mas se não precisar, segue o caminho da confiança. Como foi para você a experiência da sessão? Muito bacana essa experiência de ter precisado usar só um bonequinho. Eu não sei se E foi um que a gente... Não sei se de repente, porque da outra vez eu trabalhei mais ainda. Da outra vez eu realmente precisei
incluir meus pais. Teve uma situação na minha família que essa questão do que vinha era do meu pai, na verdade, não era. E de repente lá eu já consegui trabalhar tudo isso, né? Essa questão mais profunda. Então agora mais básico ou mais leve, digamos assim, né? Mas foi muito bacana. Isso, mas pensa que a Daisy, criança com medo, foi o outro bonequinho. É que a gente trabalhou com a imagem. Eu poderia ter colocado um bonequinho para ela. A Daisy, criança triste, era outro bonequinho. Então a gente usou 3 e a impotência a gente trabalhou por outro caminho. Eu perguntei qual era a imagem. E aí você falou que não tinha mudado. Aí eu falei, então, experimenta abrir espaço para ter mais uma pessoa. Seria o quarto bonequinho. Então a gente usaria, se a gente tivesse usado os bonequinhos, a gente usaria 4 bonequinhos, por exemplo, dessa forma. Sim. É que eu prefiro trabalhar com a imagem, ou seja, com o pensamento, porque eu consigo saber que está funcionando. Porque quem é controlador, e eu falo por mim mesmo, às vezes que eu fui cliente de constelação com bonequinho, a maioria das vezes eu não sentia nada. Tanto que eu não curto fazer, eu como cliente, não curto fazer constelação com bonequinho. Porque poucas vezes eu sinto. Já teve constelação com bonequinho que eu senti. Mas foi um tema, sei lá, alguma coisa extra tinha para eu sentir. E então, trabalhar com a imagem sempre é a experiência direta. Às vezes eu preciso dizer para o cliente o seguinte: pensa na imagem, agora coloca a imagem no bonequinho. É como se eu precisasse calibrar. É quase como se fosse um intermediário. Então, para eu não colocar um nível de complexidade a mais, que é o bonequinho, para as pessoas mais emotivas, mais conectadas com... mais emocionais, é que controlador todo mundo é. Mesmo as pessoas emotivas também são controladoras. Mas para as pessoas mais emotivas, fica mais fácil se conectar e já sentir o bonequinho. Quem controla mais, pensa mais. Então, às vezes, olha, fala e não sente nada. Eu já passei por isso várias vezes. Por isso a minha preferência por trabalhar com a imagem, porque é a experiência direta. E aí eu já sei na hora que mudou. Quando eu coloco o bonequinho, às vezes a experiência é a pessoa falar e não mudou nada. Aí eu tenho que voltar para a imagem. Entendeu? E aí, e o mais importante é, quando a gente coloca de lado a exigência, como a gente fez, a gente traz a presença. Então tem muito a ver também com a presença. Quando está presente, fica mais fácil. Então, então é interessante que a gente usou um bonequinho, mas considerando que os outros bonequinhos foram a imagem. E o que você falou faz sentido. O fato de você já ter feito uma constelação facilita a próxima. Ou seja, uma próxima vai ser mais fácil. De maneira geral. De maneira geral, tende a ser assim. Porque vai organizando. E sabe o que é mais engraçado? Que eu sempre ouvi, né, que depois que você constela, na verdade você não constela na hora que você constela, porque só vai cair as fichas literalmente assim, né, na prática, depois que você sai de uma constelação, né? Que é como se ainda permanecesse todo esse efeito, né? E o engraçado é que assim, você não acha que teve efeito assim, vias de regra. Você fala assim, tá, eu tô sentindo uma sensação diferente, mas parece que nada aconteceu. E aí, quando você vem fazer uma outra, que você vê que você tá basicamente limpo, né? De alguns sentimentos que você já tinha para trás, você entende que realmente a constelação tem um efeito sim. Né? Que às vezes a gente não observa na hora. Que a gente, mas aqui ainda não, a gente não consegue acessar, não caíram as fichas ainda, né? E aí, no decorrer do tempo, só realmente, isso fez assim, caiu a ficha. E também tem uma questão do hábito de pensamento. A gente está acostumado a pensar de um jeito. A sessão de constelação vai trazer um olhar que não é comum. Porque o foco na sessão é no momento presente. Não é, vamos dizer assim, no geral, o coach também é no momento presente. Então, mas no geral... Verdade. Na maioria das abordagens, das terapias, na maioria delas,
o foco é no passado, falar do passado para entender o passado, porque daí pode vir uma mudança. Só que sem compromisso da mudança. Essa mudança pode acontecer ao longo do tempo. Como o foco, porque a constelação é fenomenológica, abordagem sistêmica fenomenológica, segundo Bert Hellinger, é o outro nome. Então, o aspecto fenomenológico é a gente lida com o que está no momento presente. Quando eu sugeri afastar o controle, é porque eu precisava que você ficasse no agora. O controle tirava você do agora. Então, quando a gente afastou o controle, foi facilitar, trabalhar, porque aí a gente fica no agora. Porque no agora você consegue visualizar. É que a exigência dizia que não. Não, eu não consigo visualizar. Quando eu falei, eu tentei usar um recurso do elefante cor-de-rosa. Aí você falou, não, isso não funciona comigo, porque eu não penso em nada. Aí eu falei, entendi. Não, pior que não. Vamos tirar essa parte aqui. E aí, abriu espaço, você viu? Que aí viu? Depois que a gente fez isso, você viu a Daisy criança com medo, depois viu a Daisy criança triste, depois viu a imagem do andando em círculo. Então você consegue visualizar. Mas a questão era, da forma que você pensava como era visualizar, daí não, daquela forma não. Mas quando você entendeu que era só pensar, e é isso. Era simples assim, né? Isso, e aí isso ensina outra coisa. A nossa exigência, o nosso controle faz as coisas parecerem mais difíceis do que são. E aí, experimenta quando você estiver fazendo algum projeto, experimenta falar para você que é fácil. É fácil. Experimenta criar esse... É como se fosse assim, se você pensar que é fácil, vai ser menos difícil, pelo menos. Pode ser que você se surpreenda e vê que é fácil mesmo. É que se já tiver um pensamento de que é difícil e a exigência já faz isso, a nossa exigência já coloca um peso a mais. Porque a exigência fala que a gente tem que fazer de um jeito pré-definido. Por que tem que ser? De novo, a escala de 0 a 10. É importante pensar assim, qual que é o mínimo? Qual que é a nota para passar, como na escola? A prova valia 10, mas não passava se tirasse 10. Se tirasse, sei lá, 5 já passava, ou 6, ou 7, dependendo do lugar. Então, ao invés de pensar no 10, é importante começar uma tarefa, um projeto, pensando qual que é o mínimo. E eu não sei se você leu o livro Startup Enxuta. Já leu esse livro? Não. Ele ajuda você a entender o seguinte: quanto mais rápido você terminar o projeto, melhor. Porque isso vai te dar o feedback sobre o projeto para aprimorar ele. Senão você cria uma ideia e você acha que ela é boa. Só que você não sabe ainda. Porque o projeto não é para você. O projeto é para quem o projeto é direcionado. Para os seus clientes, por exemplo. Então, se você faz o projeto e está travando no meio, é que você está colocando um nível de complexidade maior do que precisava. O livro Startup Enxuta fala para você pensar qual que é o mínimo. Qual o mínimo desse projeto? Por isso que eles chamam de MVP. MVP é a sigla para Produto Mínimo Viável. Ou seja, qual que é o mínimo projeto que você... Qual é o mínimo que o projeto precisa ter para você testar, para você ouvir o feedback de quem vai se beneficiar dele, para saber o que eles precisam de verdade. Porque às vezes o que você pensou que é a solução para o cliente, às vezes não é. Às vezes não é dessa forma. Até pode ser, o pensamento é certo. As pessoas precisam de X. Mas a questão é, quando elas vão usar X? E aí isso pode mudar todo o enfoque do projeto. Daí, então, considerando a ideia da Startup Enxuta, o método enxuta é isso, é você fazer qual é o mínimo para testar. Quando você fez o mínimo e testou, aí você aprimora. Se você já quiser fazer o 10, mas você nem testou ainda, aí isso sobrecarrega, daí não dá conta, entendeu? Então eu isso. Eu acabei porque eu faço as coisas do coach, eu sou hoje coach comportamental e de carreira. E aí, em paralelo, eu também trabalho com CLT. Eu acabei de entrar numa nova empresa. Hoje eu estou como gerente de RH. E é engraçado que você está falando exatamente isso. Eu tenho um nível de exigência tão alto, que
Porque assim, pra mim tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser impecável nos detalhes. E eu uma empresa que as minhas diretoras são tão tranquilas que até para falar elas falam assim de forma leve, suave, mas eu tô aqui me acabando, querendo fazer tudo aqui no máximo. Hoje mesmo eu passei o dia inteiro tensa. Aí quando a gente tem esse momento aqui de conversa, você vai entender que é o quê? Cara, não valeu de nada. Pra que eu fico? Porque eram coisas mínimas que se eu tivesse olhado com outro olhar, se eu tivesse olhado de uma outra forma, por um outro ângulo, teria sido mais leve. É engraçado isso, né? Ou seja, já uma coisa que você pode pensar é, você já vai se exigir além do que precisa. Então você precisa, Eu sou você, a assim. parte... Eu tenho que parar com isso. Isso, mas não pensa que você é assim, pensa que a sua mente é assim. A mente é um instrumento. A exigência funciona como um Sim, padrão de pensamento. Você não é a exigência, você usa ela. Nesse sentido, você já pode perceber que existe essa tendência. A mente vai te fazer achar que você tem que fazer mais. Quando você já sabe que tem esse padrão, o caminho que você pode seguir é, ok, vou fazer menos. Qual é o mínimo que eu posso fazer? Porque aí sobra tempo para você fazer outras coisas. Ou sobra tempo para você só pegar leve com você. Não precisa. E aí, de novo, a exigência faz a gente não se sentir bom o suficiente. Por isso a gente tenta compensar fazendo mais. Você pode até se perguntar, qual é a minha parte que não se sente boa o suficiente? Qual é a minha parte que sente que tem que fazer mais para se sentir bem? Por que não testar? Qual que é o mínimo que você pode fazer? É o princípio da startup enxuta. Qual é o mínimo que você pode fazer que já dá o resultado? Porque isso dá espaço para você aprimorar outras coisas ou até para deixar energia para outras atividades. falou tudo. A palavra é energia. Porque eu acabo exatamente concentrando toda a minha energia numa coisa que não precisava, que não... Eu, como sou gerente de RH, eu tenho uma autonomia tremenda. Não preciso ficar nem tô sendo cobrada por isso, mas tô lá na exigência, né? Então, assim, aí eu acabo concentrando toda a minha energia nisso, e aí no final do dia eu tô desgastada, como se tivesse passado um trator em cima de mim. E aí, uma coisa que a gente comentou, o resultado da sessão você já sente na sessão, que foi essa mudança da relação com a tristeza, com o medo, com a impotência e também com a satisfação com a prosperidade. Só que aí, claro, fora da sessão você vai ver isso no seu dia a dia. Na sessão você já percebeu, mudou o sentimento. Porque isso não é comum. E não é pouco também. Porque muitas... Eu já fiz outras terapias e era só conversar. Saía, tá, o que mudou? Tipo, nem tem compromisso em mudança. Fica muito na expectativa. Nada. Um dia você vai ver, pode ser que você perceba. Um dia eu E chego pode lá, ser mesmo. né? Mas quando você já sentiu a mudança na tristeza, no medo e na relação com a impotência, já mudou. Já é uma outra relação. A gente percebe o mundo pelas emoções. A gente é emocional antes de ser racional, intelectual, mental. As emoções Nós vêm somos antes. 90% emoção, né? Nós somos 90% emoção e só 10% razão. É por isso que são tão importantes que a gente trabalhe, que a gente aprenda dentro para fora. Uma frase que eu uso muito com os meus clientes é olhar de dentro para fora. E cadê eu olhar para fora nas vezes que precisa, né? Ensino todo mundo a fazer isso. Essa é a minha frase. É quase meu slogan. De dentro para fora. E na hora que é para que eu faço, né, Ana? Mas pega leve com você, tá tudo bem, porque agora você já deu o passo. Entendeu? Exatamente, pega leve com verdade. você. Talvez uma coisa que você possa olhar numa próxima constelação pode ser ainda o chicotinho que você usa com você. No sentido de pegar leve com você, ou seja, diminuir a severidade, diminuir a exigência com você. Porque isso afeta como você se sente e como você se relaciona com as pessoas também. Entendeu? Verdade.
Sim. Meu filho que sabe disso. Meu filho que sabe como é que é o nível de exigência aqui. Sim. Legal. Então, tem alguma pergunta ou dúvidas? Teria alguma pergunta ainda? Teve, não tinha aqui. Eu acho que tem. Não, eu nem comentando alguma coisa aqui. Quer que eu leia? Eu vou ler. Leia que eu Quem não escreveu tô. foi a Ana Lígia Galiza. Ela botou: você trabalha com a energia de todos da empresa. Por isso você se sente sem energia, em virtude de resolver a vida dos outros. Cuidado para não sair do seu lugar. Isso é importante Verdade, que ela Ana. escreveu. Faz Que é, sentido. ah, Faz... se você se sentir responsável pelos outros, existe vamos dizer, é importante ter esse cuidado com você, com a sua energia. Que Não, é o que e a o que gente ela falou tá falando. Pode falar. que a questão de sentir que estava carregando um peso. Às vezes é o se cobrar para dar conta de coisas que têm a ver com outras pessoas. É quase como se fosse deixar com cada pessoa o que é a responsabilidade dela. Se você quiser fazer pelos outros ou se preocupar, às vezes a preocupação é uma energia. Se preocupar porque será que os outros vão dar conta? E isso é um gasto de energia. Você ia comentar? Pode falar. Não, eu ia comentar exatamente isso aí que a Ana Lígia falou, né? Inclusive, hoje eu julgamento. Então, assim, evidentemente, como eu já trabalho com RH há muito tempo, desligamento para mim é uma coisa normal. É óbvio que não é fácil fazer desligamento de uma pessoa, né? Ela não está esperando. Geralmente, na maioria das vezes, ela não está esperando. Conscientemente, para mim, é uma coisa tranquila. Só que inconscientemente, lá nos bastidores, porque aí, como eu sou RH, muito essa coisa de humanizar, de me colocar no lugar do outro, eu acabo sentindo sim, com certeza, esse desligamento, né? Mesmo que eu não tenha vínculo com a pessoa, mesmo que eu não a conheça tanto, a gente acaba se colocando um pouquinho no lugar dela. Isso aí que a Ana Lígia falou é importante, né? Cuidado para não sair do Sim, seu lugar. exato. E que tá tudo bem sentir tristeza quando tem que desligar alguém, porque é uma experiência triste. Não querer sentir a tristeza, não dá para controlar isso. Tentar controlar traz problema. Então, tem tristeza? É importante falar para si. Tem uma tristeza e tá tudo bem. A tristeza está dizendo o que você falou, da questão de fazer de uma forma humanizada, de fazer da melhor forma, da forma que você gostaria que fizessem com você, por exemplo. Então, é isso, chegamos ao final.